Roupa Econômica do Povo, comigo, Tânia Marcia, eu estou aqui com o Dr. Severino Gueia. Portanto, estamos aqui a fazer, eu sou economista de profissão e sou uma das pessoas que falhou naquilo que é o desenho dos modelos econômicos, onde falamos que os países vão crescer e depois de crescerem há de haver aquilo que chamamos de trickle-down effect. Portanto, há de haver uma distribuição para aqueles que ainda não tiveram acesso ou que não estão a participar na economia, e isto nunca aconteceu. E provavelmente nunca vai acontecer este tal trickle-down effect. Acredita, Dr. Severino, que nós podemos chegar numa situação em que dizemos vamos lá começar a direcionar as coisas, mesmo o sistema de educação que estava aqui a falar, sistema de saúde. Portanto, existe a possibilidade de revermos as coisas e não aceitá-las assim como elas estão porque não nos favorecem? Olha, há um filósofo francês, morreu há pouco tempo atrás, que escreveu o espectro de Marx. O espectro de Marx. Karl Marx. É um dos últimos livros que ele escreveu antes de morrer. E era muito famoso por ter sido o pai da desconstrução. O que é Marx? O que é Karl Marx? Karl Marx é uma análise crítica da economia capitalista, de um lado, e do outro lado uma terapia social para tentar ultrapassar as clivagens sociais que o capitalismo provocava entre ricos e pobres. A análise de Marx é rigorosa e continua ainda hoje a ser um modelo para toda a gente, é por isso que a chama o espectro de Marx. O capitalismo continua a provocar desigualdades muito grandes. O capitalismo continua a ter um sistema de poucos ricos e muitos pobres. E para chegar a esta riqueza a gente usa tudo o que pode, roubando, enganando, matando, esfolando, tudo o que a gente quiser. Então Marx foi muito importante na sua análise, mas Marx foi importante porque depois, digamos assim, da falhança do sistema socialista, nasceu na Europa capitalista aquilo que chamam a democracia social. O que é a democracia social? Que nasceu na Europa do Norte, na Alemanha, Noruega, etc. É que a democracia não pode ser simplesmente ir votar cada 5 anos, mas a ideia de que, como nós participamos como cidadãos a produzir a riqueza para o país, também beneficiamos dessa mesma riqueza em termos de redistribuição. Isso passa pelo pagamento de impostos, isso paga por impostos muito altos, nos Estados Unidos são 20, na Suíça são 30, na Noruega são 40, isso passa por escolas gratuitas, hospitais gratuitos, serviços públicos e etc, etc. Hoje, sem negarmos o facto que as pessoas podem progredir na vida por meritocracia, sem negarmos uma estrutura capitalista ligada à competição, há também uma necessidade que se impõe sempre mais a um certo nível de redistribuição. E uma vez mais são impostos, são outros mecanismos sociais que cada país produz. Nós nascemos socialistas como país. Nascemos acreditando que depois do colonialismo, que de certa maneira comungava a exploração, quer dizer, o capitalismo, tínhamos que enverdar para outro caminho. E o peso principal era a ideia de que era preciso criar uma justiça social, redistributiva. O pouco tínhamos as cooperativas de consumo, de produção, escolas gratuitas, hospitais gratuitos, etc, etc. Esse sistema não funcionou em termos de competição, mas funcionou em termos de fazer uma justiça social. Quando fizemos acordos de Roma, na realidade, o elemento mais importante não foi a democracia, foi a dolarcracia. O dólar passou a ser a medida da nossa vida individual e coletiva. O que é que nós fizemos? Nós, em poucos anos, fizemos com que aqueles que tinham nas mãos as rédeas do poder político utilizassem o poder político para acaparar do poder económico. São esses homens que nós chamamos ricos em Moçambique hoje. É isso que chamamos da classe média, é o que nós chamamos de empresário. E esses indivíduos, poucos, foram progredindo em termos de acumulação de capital, usando e abusando da influência política e da pobreza do país, mas eles continuam a ser muito poucos. Nós temos um nível de riqueza acumulado em poucas mãos e temos um número exorbitante de pessoas sem absolutamente nada. Mas isto é o espelho do mundo inteiro. A revista Forbes mostra todos os anos os 100 homens mais ricos do mundo que têm mais de 90% das riquezas. Em África é a mesma coisa, em Moçambique é a mesma coisa. E são os mesmos, continuadamente os mesmos. Vai entrando um e outro, mas os mesmos. A única coisa que eu digo, aquilo que nós escrevemos na terceira via do Castiano, é preciso reconhecer que de 90 esta parte, dos acordos de Roma esta parte, muitas liberdades que a Primeira República não tinha proporcionado entraram na sociedade.
universidade privada onde nós estamos, televisão privada como vocês estão aí, prática da religião, uma economia mais competitiva, tudo o que nós quisermos. Sobretudo a democracia quer dizer o direito de participar na vida coletiva com as minhas próprias ideias, sem uma orientação ideológica pré-estabelecida. Mas ao mesmo tempo temos que reconhecer que estamos a falhar a nível social. Estamos a falhar a nível social que nós, havia um período em que, lembro que a Lisa Diogo era ministra das Finanças, primeira-ministra, a gente podia dizer que Moçambique cresceu 8, 10%, mas a gente nunca via no prato dos pobres. Esse 8, 10%. Então, que crescimento é esse de economia sendo um crescimento social? O que está a acontecer neste momento é que está a falhar aquilo que tentamos materializar na primeira via, na Primeira República, que era a justiça social. Justiça social significa pegar no dinheiro, no pouco que nós temos e distribuir por todos. Nós temos que crescer. Nós não podemos pegar em 20 meticais e distribuir os 20 meticais a toda a gente, porque no dia seguinte não teríamos dinheiro para fazer mais dinheiro. Nós temos neste momento esta coisa do Fundo Soberano, este dinheiro que parece nos caiu do céu. Já existe algum. O que é que faria uma família se tivesse dinheiro? Pegaria nesse dinheiro e apostaria na formação dos próprios filhos, porque é a formação técnica, é a capacidade técnico-científica que faz progredir os países. Aquilo que faz com que a Malásia, Singapura, a Coreia do Sul evoluam hoje é porque eles têm uma domesticação técnico-científica. Nós, se quisermos apostar num país melhor, nós temos que apostar nos rapazes que nós temos, nas raparigas que nós temos. Não para eles saberem usar o telemóvel, mas para eles serem capazes de construir. Não para saberem conduzir um carro. Não para saber utilizar esses aparelhos como está a acontecer aqui, mas para sabermos construir. Não para termos computadores que sabemos usar. Entrar na dimensão técnica significa entrar em corrida com os outros, não necessariamente no domínio do mundo, mas na autodeterminação para sermos parte do mundo em construção. Então, eu acho que a nossa economia encontra-se neste momento com uma vantagem única. A nossa vantagem é o Fundo Soberano, que vem praticamente do gás, mas sabe que agora na transição energética há 12 minérios que se chamam minérios precários, e desses 12 Moçambique tem 9. Desde o grafite que está lá em cima, que permite ao Elon Musk de fazer os seus carros elétricos, que está embalado em Moçambique. Há muitos outros minérios, agora descobriram muitos minérios na zona da Zambésia. Nós devíamos aproveitar estes minérios com uma política muito clara para negociar que a sua exploração, já que nós não temos capacidade para fazê-lo, seja negociado pagando nos impostos aquilo que corresponde à realidade do valor desses minérios, e pegar nesse dinheiro, fazer um investimento maciço na educação, para amanhã sermos autónomos a nível da agricultura, das infraestruturas, sermos autónomos a nível de uma certa industrialização, da exploração futura daquilo que Moçambique tem, que é uma grande costa com muito peixe, é um país com muita madeira, e não podemos deixar só os chineses, os americanos ou os franceses a continuar a explorar isso. Mas é preciso ter uma política clara. E me parece que a política clara neste momento era fazermos valer, nestes anos, entre 24 e 28, chamado de transição energética, utilizar todo o potencial que nós temos para renegociar os contratos já existentes e negociar novos, mas pegar nesse dinheiro e ter uma política de ação sobre a economia. Ação sobre a economia significa autonomia alimentar. Nós não podemos continuar a comer aquilo que acontece na África do Sul. Nós não podemos depender da África do Sul para podermos comer mandioca, para comermos laranja, maçã, porque nós não temos infraestrutura para fazer circular aquilo que produzimos internamente. Nós não temos autonomia nenhuma se 90% do consumo do vestuário, do nosso calçado, vem do exterior, de dívidas feitas de outros. Nós temos que tomar-nos a sério, pegar o pouco que nós temos e investirmos seriamente. E sairmos dessas coisinhas de famílias, partidinhos, grupinhos, etnias, não sei o quê, sermos pessoas sérias, para tentarmos ser um país sério. Temos condições para fazê-lo. Tudo o que eu espero que a nova governação que chega, independentemente das coisas que ela tenha Moçambique em frente e que tenha um projeto de moçambicanidade forte e firme. Eu costumo dizer que eu estou em campanha. Minha campanha divide-se em 4 partes. Tem que pagar os impostos. Pagar impostos todas as multinacionais. Tem que pagar os impostos também aos nossos, que exploram, ganham e fazem muito dinheiro e não pagam impostos.
Governantes de hoje ou de ontem não muda. Todos têm que pagar impostos. Segundo, o Fundo Soberano tem que servir para alavancar o país. E não tem que ser uma nova oferta de novas dívidas ocultas. Terceiro, nós temos que garantir que esse dinheiro chegue às instituições. E para fazê-lo, temos que ter uma divisão clara de poderes. Temos que ter uma democracia que funcione. Temos que ter um tribunal administrativo que funcione. Temos que ter um judiciário que seja independente. Temos que ter um parlamento que seja resposta às necessidades das pessoas e não aquilo que nós temos agora, que não é casa do povo, mas é casa do partido. E, em último lugar, temos que acreditar na nossa rapaziada. E acreditar na nossa rapaziada significa investir maciçamente. Quero repetir, não é para saberem usar os telemóveis ou conduzir carros. Temos que dizer que nós, pretos, nós moçambicanos, nós africanos, somos capazes de fazer a mesma coisa que fazem os americanos e vamos apostar para fazer e chegar lá onde os outros chegaram. Mas indo para o primeiro ponto da sua campanha política, vamos gestionar multinacionais. Vai ser apresentada esta proposta e vai chegar, vamos lá imaginar que já estamos em janeiro, Conselho de Ministros, está a ser apresentada a proposta que vamos renegociar esses contratos, vamos rever, vamos impor, e alguém vai ser informado que não. As multinacionais vão abandonar o país, as multinacionais vão, então ficamos com aquele medo que vamos perder alguma coisa, entretanto começamos a estremecer e abandonamos o projeto da reforma. Portanto, qual é o perfil que é necessário para ter dirigentes corajosos com esta coragem de poder dizer que podes sair, é tudo ou nada, ou vamos avançar, porque senão quem está prejudicado? Diga uma coisa, se você tira a Mozala aqui, ela vai para onde? Ela vai para onde? A Mozala veio para aqui porque ninguém queria. Veio para aqui, está a matar pessoas de poluição e não está a pagar impostos. Ela vai para onde? Ela não vai sair daqui. Agora, mais seriamente, o Botsuana e a Tanzânia negociaram os contratos e não entraram em guerra com as multinacionais. O Senegal está a fazer a mesma coisa, está a negar os contratos. Eu não estou a dizer para levarmos de manhã, pegar na Kalashnikov e começar a disparar. Eu quero dizer que tem que entrar a fazer parte da pauta do próximo Presidente da República a ideia de uma renegociação dos contratos existentes e uma política de criação de novos contratos que tenha em conta os interesses reais de Moçambique. Temos que abandonar esse medo que tivemos depois dos acordos de paz. Para isso, o Presidente Chissano dizia: temos que aceitar fazer que eles venham e não paguem nada para atirar novos investimentos. As pessoas em Moçambique, quando continuar a vir, nós temos 9 das 10 matérias precárias, nós temos gás, à esquerda e à direita, não é só no sul, não é só no norte, mas é no sul e no norte de Moçambique, Temane e Rovuma. Esta política de dizer vamos permitir que eles venham e façam disto tudo o que quiserem, funcionou 25, 30 anos, hoje é tempo de dizermos que é preciso fazer as coisas diferentemente. É preciso começarmos a pensar em nós e a pensar em nós com seriedade. Quero insistir, o Botsuana e a Tanzânia renegociaram, o Senegal está neste momento a renegociar os contratos, não há nenhuma razão que não façamos, ou não há nenhuma razão que eles aceitam fora de Moçambique, não aceitem aqui connosco. Aconteceu aqui na África do Sul, o Thabo Mbeki, quando entrou no poder, trouxe o Conselho do BI, teve as suas falhas, mas ele impôs. Estás a entrar quando entras, chegas no aeroporto da África do Sul, entras no Gautrain, vários milionários pretos sul-africanos foram feitos através da construção do Gautrain. Imposição, por lei. Ou fazes da nossa forma ou não fazes. Portanto, é necessário isso que estava a falar aqui, nos primeiros 100 dias tem que haver alguns sinais, porque senão é uma repetição e voltamos àquela questão da confiança. Não temos confiança que alguma coisa pode mudar. Não temos confiança que nós vamos ter 3 gravações por dia, que vamos ter escolas para todos, e etc, etc. Eu acontentaria-me só que no plano, no manifesto, que vão ser apresentados, vamos começar a corrida eleitoral, de uma maneira séria, pensada e programada, criássemos as condições necessárias para fazer as negociações. Nós temos em Moçambique uma série de pessoas capazes, temos também uma série de pessoas não só capazes, mas de boa vontade, temos pessoas também que priorizam Moçambique na sua população e no seu próprio desenvolvimento, e pode-se encontrar maneira de criar equipas fortes que renegociam os contratos. A gente sabe que houve tentativas feitas por economistas a nível interno, isso não teve seguimento a nível político, mas eu espero que, independentemente de quem venha a ficar no poder, esta ideia de ter
a renegociação dos contratos faça parte da pauta do novo governo. Por que eu quero que as empresas estrangeiras, multinacionais, outras e até nacionais paguem impostos? É que nós temos duas maneiras de ter dinheiro, sabe? Uma é a esmola dos outros. A segunda são as dívidas que nós fazemos e que metem o país em repentalho numa dependência extremamente grande. E a partir daí fazemos o que eles querem. Se nós tivermos o nosso dinheiro, nós não vamos precisar nem de pedir esmola, nem de pedir emprestar dinheiro aos outros. Isso vai nos libertar desta economia que 90% serve para pagar as suas dívidas, vai nos libertar de continuar a hipotecar a geração futura com dívidas que nunca vão conseguir pagar porque não pagamos a dívida, mas serviço da dívida, e vai nos permitir fazer escolhas autónomas, porque vamos ter o nosso dinheiro. E é com o nosso dinheiro que podemos fazer o que nós queremos, sem imposição de ninguém. Até agora nós aceitamos esmola. Nós aceitamos pedido de empréstimos. Quem dá esmola e quem empresta também impõe as condições. Quando você tem o seu próprio salário, quando tem o seu próprio dinheiro, você pode sair daqui, decidir em que restaurante você quer entrar e quer comer. O que você quer comer? Quando é que você quer comer? E a razão pela qual eu insisto sobre a necessidade de meter na pauta da governação a questão dos impostos é para ganharmos a independência e começarmos a ser responsáveis das decisões que vamos tomar em prol do nosso próprio desenvolvimento. Acredita que um dos candidatos que está a concorrer terá aquele nível de patriotismo que existiu no passado, onde as pessoas sabiam, tinham confiança, por mais que não tivesse naquele momento, mas sabiam, tinham confiança que o Samora Machel vai fazer o que estava a fazer, porque alguns sinais deu que estaria a fazer. Acredita que nós podemos ter um governante que está disposto a dar a vida pelos moçambicanos? Sabe, os países pequenos têm necessidade de dirigentes grandes. À medida que os países vão crescendo, nós precisamos de países e povos grandes. E os nossos dirigentes não têm que ser necessariamente à altura do povo. No tempo da independência, em 75, nós vinhamos do colonialismo. Precisávamos de uma Shela a gritar, a dar-nos coragem, somos capazes. Hoje nós vamos crescendo. Hoje os jovens sabem o que querem, têm formação, estão formados. Não é preciso que o governante tenha coragem e saiba fazer aquilo. É preciso que haja instituições que funcionem. Se as instituições funcionarem, se houver uma pressão pública, uma pressão popular, se a juventude estiver nos próprios carris a funcionar como se deve, se o Parlamento exercer a sua representação dos interesses do nosso povo, nessa altura, que ele queira ou que não queira, que ele tenha coragem ou que não queira, as coisas vão funcionar. Só países e povos pequenos precisam de grandes dirigentes. O nosso povo está a crescer, a nossa autodeterminação está a crescer, a nossa tomada de consciência está a crescer, e é a partir do nosso crescimento que temos que exigir que aquilo que é possível em outros países e povos também se realize entre nós. É a partir daqui que nós podemos renegociar e devemos renegociar não só os contratos de ontem, mas aquilo que precisamos fazer amanhã. Não precisamos esperar como países como o Quênia, não precisamos esperar como agora com a alegação na África do Sul, tem vários partidos que estão a dirigir o país, mas não precisa esperar isto acontecer à força. Pode-se começar agora, pois não? Deve-se começar agora. Só para lhe dizer uma coisa, eu até gostaria que Moçambique tivesse a mesma configuração parlamentar que a África do Sul. Eu gostaria que não houvesse um partido minoritário. Porque, sabe, fazer política é como viver em família. Nas nossas famílias, o homem nunca tem sempre razão. A mulher também nunca tem sempre razão. Nem os filhos. Aprendemos a fazer compromissos. Há coisas que a gente não gostaria de fazer assim, mas faz, porque é preciso agradar a outra parte. E a política é fazer consensos, é fazer compromissos. É fazer com que, de vez em quando, eu faça aquilo que não acredito, não gostaria de fazer, para que o outro possa se sentir parte da decisão tomada. Isso permite caminharmos todos como um povo para frente. Quando as decisões são tomadas sempre pelos mesmos, seja governo, seja partido, seja parlamento e etc., isso dá a impressão que a gente tem uma falsa democracia, nominalmente uma democracia, mas no fundo é sempre o mesmo grupo
as mesmas pessoas, os mesmos interesses a conduzir e a tomar decisões em prol daquilo que lhes interessa a eles próprios. Se nós conseguíssemos ter uma democracia em que tivéssemos que fazer consensos, que tivéssemos que fazer compromissos, seria um passo muito em frente em direção ao que deve ser uma verdadeira democracia.